Olá, turminha do nono ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para mais uma aula de geografia. Então, hoje, na nossa aula de geografia, iremos iniciar aí o capítulo 5, que traz como tema a Ásia, né? Nós vamos falar um pouco sobre o relevo, sobre o clima e a vegetação e a hidrografia, né, do continente asiático. Certo? Então, preste atenção na aula direitinho. A proposta de atividade está no vídeo e qualquer dúvida é só falar. Então, turminha do nono ano, como eu falei para vocês, hoje na nossa aula, nós vamos falar, né, sobre a Ásia. Então, a gente já viu aí a questão da Europa, né? A gente viu os aspectos naturais, políticos, né, isso do continente europeu. E hoje vamos falar especificamente sobre a Ásia, né, que é aí o tema do capítulo 5, continente asiático. Ok? Então hoje nós vamos ver aí o cenário 1, que é sobre a diversidade ambiental, e cenário 2, que é sobre os aspectos físicos da Ásia, certo? Então, a Ásia, né, o continente asiático, como vocês já sabem, né, a gente já viu isso no ano passado, quando a gente estudou sobre a Ásia, é o maior continente, né? A Ásia é o maior continente com 44,9 milhões de quilômetros quadrados, né? E pelo esse fato, por ser tão extenso, apresenta uma grande diversidade do ecossistema do nosso planeta, devido que essa extensão, né? Então, a Ásia ela é constituída basicamente por 45 países, certo? E também é um continente, né, mais populoso do mundo. Nós temos países aí que se destacam nessa questão. Nós temos a China, nós temos a Índia, a Indonésia. Vão observando aí, Paquistão, Bangladesh, né? Rússia, Asiática e Japão. Esses que eu falei são os países que se destacam nessa questão da população. Vamos falar um pouco, né, sobre o clima e a vegetação, né, do continente asiático. Ou seja, vamos entender como é que essas duas formas, né, de paisagem, junto à questão da hidrografia, né, e o relevo, acabam criando, ou seja, paisagem diversificada em todo o continente asiático, né? Isso então, ou seja, vamos perceber essa formação, né? Lembrando para vocês que paisagem, né, é a parte do espaço geográfico, né, no qual nossos olhos percebem, aquele que nossos sentidos conseguem captar, né? Ou seja, o calor, o cheiro, sons, frio, o que mais? Ou seja, tudo isso refletem em paisagens distintas. Ou seja, essas características de clima e vegetação, né? Aliados ao relevo e à hidrografia, que forma essas diversidades de paisagem, né, no continente asiático. Ásia possui áreas com altas, né, ou seja, elevadas altitudes, e também uma grande extensão latitudinal, que são fatores como a altitude e latitude, né? Ou seja, esses fatores da altitude e latitude acaba sendo importante para essa questão das diversidades dos climas e da vegetação. Então, gente, observe aí o mapa, veja aí na legenda, né? As cores indicando aí no mapa e preste atenção no que eu estou falando e vá associando aí ao mapa, né? Observando a legenda, para que vocês possam compreender melhor. Então, na Ásia setentrional, ou seja, na parte mais ao norte da Ásia, vão observando aí. Você vai ter o que aí nessas áreas? O clima polar, né? O clima frio.
Vamos perceber que nessas áreas, observe aí que nessas áreas, devido à questão da latitude, né, de áreas polares, ou seja, com características de gelo, né, permanente nessas áreas, características de gelo permanente. Temos também a região do clima frio, né, ou seja, as áreas também de temperaturas rigorosas, que acontece boa parte do ano. Situação, ela acaba o quê? Conferindo a organização da vegetação diferenciada, né? Que é a taiga e a tundra, certo? Nas regiões também onde temos aí clima frio, vamos ter o que é a formação de taiga, né? Que também é chamada de florestas de coníferas, vocês sabem disso, né? Então, que é o quê? Aí, né, como vocês estão vendo, a imagem, né, da vegetação, né, da taiga, que temos, no caso, lá aí na Ásia, onde temos o clima frio, né, que também é chamada de florestas de coníferas, como eu falei para vocês. Então, ela tem um formato de cone, como vocês observam aí, e na qual o que tem, no caso, uma cera, que não sei se vocês já sabiam disso, né, que tem uma cera que envolve as folhas, que essa cera é chamada de quê? De cutículas, ela vai impedir que ela morra queimada devido à baixa temperatura, né? E assim o que? Nesse caso, acaba tendo ali essa característica, né? E o formato de cone. Esse formato de cone é o que acaba impedindo com que a neve, ou seja, com que a neve acabe se espalhando na folha, né? E no caso, essa formação dessa floresta, né, dessa floresta homogênica é bastante importante para o desenvolvimento vegetacional devido a essas questões das características climáticas. Já nas áreas polares, nós temos aí a principal vegetação é a tundra, né? Que é caracterizada como uma vegetação complexa, né? Digamos assim, complexa, frágil, ou seja, é formada de links, né? E tem época bem curta, né? Ela tem uma época bem curta de formação, ou seja, de ciclo de vida. Então, é cerca de 60 dias, né? Que é chamado de gelo polar. Então, essa época, onde as temperaturas do verão elas acabam o quê? Ficando suficiente, né, para acontecer a parte da questão do degelo nessas áreas. E isso aí acaba formando essas cores aí, como vocês estão vendo, né, exuberantes, né? Lindas, né, gente? Então, e nessas áreas da região da tundra, ela também tem um ciclo, né, de vida curta e por isso tem essa fragilidade da vegetação. Ou seja, é, ela todos os dias acaba aparecendo cores diferentes, cores que se modificam, né, de um dia para o outro, até, no caso aí, o ciclo acabar, né? Que é, como eu falei para vocês, de cerca aí de 60 dias. Então, como vocês observam aí, né? Outra imagem da tundra, né? Essa vegetação frágil, né? Que apresenta essa fragilidade com um curto período, né? O ciclo de vida curto, como eu falei anteriormente, e com essas cores que se modificam de um dia para o outro, né? Até completar o ciclo de 60 dias. Vamos falar agora sobre a questão climática, né? Sobre a questão dos climas na Ásia. Então, gente, esse mapa aí vocês têm no livro de vocês, na página 169, certo? Então, observe porque a imagem não tá legal. Então, é interessante que vocês vão acompanhando aí com o livro de vocês. E lembre-se, vocês vão associando, como eu falei anteriormente, vocês vão associando a legenda,
né? O que eu vou falando com a legenda aí e visualizando essas questões das cores no mapa, certo? Então, gente, na Ásia do Norte, na Ásia setentrional, né? Nós vamos ver aí a questão do quê? Da formação de climas frios e polar, né? Com a formação da vegetação da tundra e na florestas de coníferas. Já na região da Ásia Central, vai aparecer o quê? Vai aparecer climas áridos e semiáridos, né? Nessa região da Ásia Central, vai aparecer esses climas, né? Climas áridos e semiáridos. Então, e isso vai dar o que? A formação de áreas de desertos, né? Ou seja, áreas mais organizadas no sentido de adaptação, né? Quando eu falo nessa questão no sentido de adaptação, eu estou falando na questão de adaptação biológica, ou seja, na adaptação biológica a todas essas características. E para a gente entender, né, ou seja, para ter essa adaptação, né, para ter uma adaptação, como eu falei, ou seja, para suportar essas áreas semiáridas, precisa ter uma cera, né? Elas precisam ter uma cera que impede, no caso, a por transpiração, né? Ou seja, e também a questões de raízes profundas que vão buscar água nos mais profundos lençóis freáticos nessa região aí. Então, essas características na Ásia Central é muito importante, justamente por isso, devido a esse clima com bastante falta de água, não é isso? Então, e já nas áreas do Oriente Médio também vai aparecer o que? O clima árido e semiárido, devido a essas características, como eu falei, devido a essas características de massas de ar que não estão na região. Então, essa formação, no caso desértica, ela acaba sendo o quê? Uma grande característica dessa região aí. Essas grandes áreas aí, onde existe esse seco, né? Vai ter o quê? Terrenos arenosos. Vai ter uma ou outra vegetação que, no caso, ou seja, que vai conseguir suportar essa área semiárida, né? Ou seja, clima semiárido. Então, na região da Ásia Meridional, vão observando aí, né? Então, né, na região da área meridional, já vai o quê? Aparecer o clima tropical, que é caracterizado pela formação das monções asiáticas, né? No caso, na época do verão, o que é que acontece? Acaba gerando bastante chuvas, devido às características da alta pressão atmosférica, né? E também é uma região que leva a chuva para essas áreas. Então, e dessa maneira, no caso dessa maneira, o que é que acontece? No inverno acaba sendo o quê? Expulsa toda a umidade devido aí à questão da pressão atmosférica, né? Dando características às áreas de florestas tropicais, né? As florestas tropicais exuberantes nessas regiões. Então, tendo aí a formação de latifoliada, né, que significa latifoliada, folhas largas, ou seja, formas de coberturas bastante densas, né? Então, essas áreas, devido a essas épocas tropical, onde temos o que? A chuva bastante forte, vai dar o que? Essa formação dessa vegetação. Meus amores, agora vamos falar um pouco aí sobre o relevo, né, da Ásia, que se destaca aí pela questão dos planaltos elevados, né, altos, a questão das planícies também, as cadeias montanhosas e férteis, é isso? Então, gente, e na Ásia também encontramos o quê? Encontramos as planícies, né, ao norte, no território siberiano. Ao sul encontramos os planaltos e depressões e né, no centro do continente nós temos aí as cadeias montanhosas.
Essas que aí são, no caso, destaques, né, na Ásia, como vocês já viram. A, a origem do relevo asiático remota aí os primeiros movimentos tectônicos da Pangeia, né? E essa movimentação de enormes placas deu origem ao quê? A configuração, porque vocês sabem que de qualquer forma interfere e muito, né, nessa questão. As placas tectônicas, né? Elas interferem e muito nessa questão do relevo, né? Então, nessa configuração aí do território asiático. Então, ou seja, com muitas áreas de tectonismo, não é isso? Então, gente, e um também dos destaques do continente asiático é a atividade vulcânica, né? Que é bastante intensa, a gente já viu sobre isso também. Que é resultante também desses movimentos, né? Que a gente falou agora, desses movimentos das placas. E nas áreas montanhosas do continente asiático se destaca também o que? Áreas ricas em montanhas, onde se destacam os montes Urais, né? Que separa a Ásia da Europa. A gente viu isso quando a gente estava falando da Europa. Montes Zagros, né? No oeste do Irã. E temos também a cadeia de Himalaia, né? Que é o que? O maior conjunto montanhoso do planeta. Bom, gente, então vamos finalizar aí, né, sobre a hidrografia da Ásia. Vamos falar um pouco aí para finalizar nosso conteúdo, cenário 1 e cenário 2, né? Quando a gente fala da questão da hidrografia, né, tem a ver também com a questão do relevo, né? Ou seja, devido às cadeias montanhosas, né, que a gente acabou de falar, a Ásia, ela possui o quê? Uma grande rede hidrográfica, né? Destaca aí para o Ganges azul e amarelo. Então, na China é encontrada muitos rios. Rios esse que ao longo do tempo vem sendo utilizado por diferentes sociedades, né? Ou seja, o derretimento anual da neve das montanhas e a presença de climas tropicais, né, e o fenômeno também das monções são geradoras de uma grande e densa hidrografia. E aí vocês vão observar também que no Oriente Médio, os rios que ganham destaque são o rio Tigres, né, e Eufrates. A gente já falou sobre isso também no ano passado. E os rios, eles também, como vocês sabem, né, são de fundamental importância, né, para a sociedade asiática. Pois a partir deles pode desenvolver o quê? O cultivo do arroz, acomodando aí a questão, ou seja, uma volumosa mão de obra, né? Além de ser elementos que também promove a questão da fé. Já onde muitos religiosos, né, eles fazem também aí às margens desses rios cerimônias religiosas, né? E não esquecendo aí de falar também, né, que o continente asiático, ou seja, a atividade mais afetada é a agricultura. O continente, como no caso absorve mais calor, né, que o oceano, faz com que as massas de ar continentais elas aqueçam e acabem subindo rapidamente, né? Isso vai provocar o quê? Vai acabar provocando uma rajada de ventos, né? Como a gente fala, rajada de ventos úmidos vindo do oceano. Então, e vai gerar o quê? Vai gerar o quê? Chuvas duradouras. E não esquecendo aí de falar também, né, que o continente asiático, ou seja, a atividade mais afetada é a agricultura. O continente, como no caso absorve mais calor, né, que o oceano, faz com que as massas de ar continentais elas aqueçam e acabem subindo rapidamente, né? Isso vai provocar o quê? Vai acabar provocando uma rajada de ventos, né? Como a gente fala, rajada de ventos úmidos vindo do oceano. Então, e vai gerar o quê? Vai gerar o quê? Chuvas duradouras. E o rio Ganges, né?
ele é considerado um dos principais rios do continente asiático. Então, ele nasce aí no Himalaia Ocidental, ou seja, no estado indiano. Vocês vão realizar uma atividade na página 117 e 118, ó, pouquíssima. É aí no livro de Geografia. Então, espero que tenham gostado, que tenham compreendido, né? E qualquer dúvida é só chamar, ok? Dá um toque no PV para tirar as dúvidas. Então, beijos, boa atividade e até a próxima.